Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Lá no imenso firmamento, todos os momentos, lá a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Deus está quando amanhece. Deus está no fim do dia. Deus está. Deus está, conhece tudo. Deus está, e o que precisa Ele está. Deus está, e é meu consolo. Deus está, minha alegria nele está. Se eu for ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. O que posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. A tua mão está. Olá pessoal, como vocês estão? Então aqui, tanto eu, Andréia e Felipe, estamos aí vivendo junto com vocês esse momento de pandemia, de ficar em casa, de ter esse cuidado, né, com a nossa saúde, né, com essa questão toda que a gente está vivendo em relação ao coronavírus, né, nessa relação de trabalho de home office, de ficar resolvendo tudo que é compras, se possível online, evitando ir em supermercados e tal. Então tem sido realmente
uma rotina bem diferente, né? E vocês, o que estão achando do culto online, né? Das ações que a gente procura fazer aí junto com a Vila Gui, né? Com as produções que a gente constrói junto com a Lei em relação aos sermões. Espero que vocês estejam gostando. Para mim tem sido assim muito abençoador participar desses trabalhos, mesmo nesse formato não presencial, mas nesse formato online. Então, dividir com vocês que Deus tem me abençoado muito em poder participar e dividir com vocês todas essas questões que a gente faz com essas publicações no YouTube, no Facebook, para que a gente possa estar, mesmo distante, estar junto, né? Estar próximo, né? E a gente espera que tudo isso passe, mas a gente sabe que nesse momento é dessa forma que tem que ser, é com essa segurança que a gente tem que seguir, e é o que a gente tem pedido para que Deus possa nos abençoar, né? Dessa forma online, dessa forma que a gente tem, e que pelo menos a gente tem essa oportunidade de estar junto, de poder olhar nos olhos e curtir esse momento, seja com louvor, seja com culto, tá? Então, agora a gente vai para uma leitura bíblica. Vamos ler aí Salmos 97. Todo mundo abra sua Bíblia, para quem tiver, ou para quem tiver aí a sua Bíblia online e acessar via celular, ok? O Eterno reina, há um motivo para festejar. Em duplas, continentes e ilhas celebrem. Nuvens brilhantes e nuvens de tempestade circulam em volta dele. O direito e a justiça são as âncoras do seu governo. O fogo, adiante dele, flameja bem alto até as íngremes montanhas. Seus raios iluminam o mundo. A terra, de olhos arregalados, treme de medo. As montanhas olham para o Eterno e se derretem como cera diante do Senhor da terra. Os céus anunciam que ele corrigirá todas as coisas, e todos verão isso acontecer. Que coisa gloriosa! Os que servem deuses fabricados lamentarão. E eles estavam tão orgulhosos de seus deuses fajutos. De joelhos, todos vocês, deuses, adorem-no. Sião, escute e tenha esperança. Filhas de Sião, cantem de todo o coração. O Eterno fez tudo isso, estabeleceu tudo no seu lugar. Tu, ó Eterno, és o Deus Altíssimo do cosmo, muito mais elevado que qualquer um dos deuses. O Eterno ama todos os que odeiam o mal, e ele protege os que o amam. Arrebata-os das garras dos ímpios. Sementes de luz são plantadas na alma do povo de Deus. Sementes de alegria são plantadas no solo de um coração bom. Então, povo de Deus, louve o Eterno em voz alta. Deem graças ao nosso Santo Deus. Vamos fazer uma oração? Pai do céu, na tua presença, Senhor, eu venho te pedir por nossas famílias, meu Pai. Que o Senhor cuide das nossas famílias, que o Senhor continue a dar sustento para elas, Senhor. O Senhor sabe esse momento de pandemia que estamos vivendo, Senhor, de muitas incertezas na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, Senhor. Vemos aí tantos colegas já que podem estar passando por dificuldades econômicas, mas sabemos do teu caminho, Senhor. Sabemos o quanto o Senhor tem nos cuidado da nossa saúde, cuidado para que não falte nada dentro das nossas famílias, meu Pai. Te agradeço porque mesmo distantes que temos, Senhor, em relação a todas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, Senhor, da nossa igreja da vila, o Senhor tem acalorado o nosso coração, Senhor. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, mas que mesmo os distantes, Senhor, estamos perto porque somos de Cristo, Senhor. Estamos perto porque o Senhor nos conduz, o Senhor nos guarda de qualquer mal, meu Pai. Eu te peço, Senhor, e continuo te agradecendo
pelo tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor receba esse culto agora, que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra, que o Senhor possa conduzir o nosso louvor, o nosso culto infantil, também com a Vila Gui, Senhor, que o Senhor possa conduzir o nosso culto, Senhor, para que possa cada vez mais semear a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Guarda-nos, Senhor, e eu oro em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Olá pessoal, que alegria estar aqui com vocês novamente. Um grande abraço no coração de cada um. Quero te convidar para ser bem ativo nesse momento. Cante conosco. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Tu abres o meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Tu abres o meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Tu abres o meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Vamos mais uma? Logo de cara? Essa você conhece. Senhor, venho a ti, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor.
ti, teu amor me envolve, atrai-me ao teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Pessoal, a gente vai cantar uma canção bem fácil. Você possivelmente já viu a gente cantando essa música algumas vezes lá na igreja. E eu gostaria muito que você cantasse junto comigo. Não me deixa sozinho, não. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de ver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o nome de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom,
Ele continua sendo Deus. Amém. Olá, crianças da Vila Gui, tudo bem com vocês? Quanta saudade! Pois é, a nossa aula hoje irá falar sobre o céu e como podemos chegar lá. Vocês se lembram daqueles desenhos lindos que vocês fizeram imaginando o céu? Vamos rever? Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois céu é um lindo lugar. Eu quero ir lá! Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois céu é um lindo lugar. Pois é, o céu será assim e muito mais. A nossa vida é tão corrida, temos tantas demandas, vocês também, né, crianças? Estudar, fazer lição, ajudar nas tarefas do papai e a mamãe em casa, fazer aulas de inglês, francês, natação, computação. Ufa, tô até cansada. Que a gente se esquece das coisas lá do alto, da eternidade, do que de fato nos dá alegria e preenche o nosso coração. A Bíblia nos conta que o céu será um lugar onde não haverá preocupações, tristezas, lágrimas, separações, brigas, doenças, vírus, pandemia. Puxa, dificuldades financeiras, ou do papai ou da mamãe, desemprego, violência na cidade, mortes. Puxa, mas esse lugar incrível, como é que eu faço para chegar lá? Mário está num jogo para chegar a Deus. Só que ele só tem uma vida. E com essa vida, ele precisa chegar a Deus do outro lado. Bem simples, né? Mas tem esse grande abismo separando ele de Deus. Um grande abismo criado por causa do pecado de Mário. Porque Mário pecou, ele está afastado da glória de Deus. E porque Deus é santo, ele não pode tolerar o pecado. E agora, o que Mário deve fazer? Vamos ver. Mário tenta fazer boas decisões. Viver uma vida boa. Não é o suficiente. Mário tenta fazer boas ações, sendo uma pessoa boa, se voluntariando. Não rolou. Mário tenta ser religioso. Nem chega perto. Desesperado, Mário faz uma tentativa com Jesus. Sem dúvidas, Jesus preenche o abismo e cria um caminho entre Mário e Deus. Até que enfim. Mas por que Jesus? Porque Jesus Cristo é o único caminho para nos conectarmos com Deus. Ele pagou o preço que a gente nunca poderia pagar, morrendo na cruz pelos nossos pecados. E você? Acredita nisso? Está disposto a reconhecer que pecou contra Deus? Se arrepender e acreditar que só Jesus pode te salvar, que Jesus é Senhor e entregar sua vida para Ele, você pode atravessar, você pode vencer esse jogo impossível, porque Jesus já ganhou esse jogo, para você e por você. Yes! Que missão incrível! O que vocês estão rindo, gente? Pois é, esse céu é o lugar que eu também quero morar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, crianças. Como que a gente pode chegar lá? Só através de Jesus, o nosso Salvador.
pela sua graça. Mas, Mário, será que a gente não consegue chegar lá sendo bonzinho? Tirando 10 na prova de matemática? Arrumando o armário, as gavetas que a mamãe pede? Crianças, não, nem ajudando os amigos da escola. Sabe como que nós conseguimos chegar lá no céu, aceitando Jesus como nosso Salvador, no nosso coração? Sim, vamos falar isso para os nossos amigos, para quem ainda não conhece Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso maior tesouro. Gente, tudo bem? Boa noite. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, com boa saúde. Eu sinto muitas saudades do nosso culto, mas que coisa boa podermos nos encontrar virtualmente. Eu quero começar a nossa reflexão dessa noite destacando o quanto tem sido bênção para o meu coração estudar o livro do Apocalipse. Redescobrir esse texto tem sido inspirador para a minha vida, para a minha caminhada. E eu espero que este movimento alcance até o seu coração. Quando eu estou preparando todas essas mensagens, todas essas reflexões, eu preciso te dizer que Deus fala profundamente ao meu coração. E a minha oração é que de alguma maneira eu possa ser uma voz do Senhor a ecoar no seu coração nessa noite. Então, antes de continuarmos a realizarmos qualquer coisa, eu queria convidar você a um tempo de oração. Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor a preservou ao longo dos tempos e da história. E agora que vamos pensar, refletir, crescer a partir dela, eu peço a tua bênção sobre a minha vida e sobre aqueles que estão tendo acesso a esta mensagem. Que eles sejam impactados, transformados pela ação do teu Espírito. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu queria dizer uma coisa importante a respeito dessa mensagem. Ela fica gravada, como ficou a de Apocalipse, capítulo 1, no YouTube da Igreja da Vila. Se você quiser acessar essa mensagem em qualquer momento,
você pode acessar através do nosso YouTube. Ou então, se você preferir acessar pela rede de podcast, né? Através do podcast, nós estamos no Spotify. Procura lá, Ouça o Alê, e você vai ter acesso a essa gravação, tá bom? Inclusive, se você quiser comunicar aos seus amigos a respeito dessa mensagem, fique muito à vontade, porque se você tem sido abençoado, Deus pode abençoar a vida de tantas outras pessoas. Às vezes nós nos sentimos um pouco mais com dificuldades para falar a respeito do Evangelho, mas num simples clique a gente consegue distribuir essa mensagem para várias pessoas. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse áudio. Você não pode acreditar, ou você não pode mensurar, medir o poder que essa mensagem pode ter na vida daqueles que você conhece que estão precisando ouvir do Evangelho. Você pode ser um mensageiro da parte de Deus aos seus amigos, parentes, colegas que tanto necessitam de ouvir do Evangelho nesse tempo de pandemia. Bem, falar um pouquinho sobre o Apocalipse. Que grande desafio é esse semanal para a minha vida, a pensar um pouquinho sobre esse livro fantástico, esse livro com linguagens maravilhosas, tentando traduzir essas linguagens, essa mensagem para mim e para você. Bem, você já deve ter assistido a esse filme. Ele tem 20 anos, como o tempo passa rapidamente. O filme Náufrago foi lançado no ano 2000. E esse filme conta a história de Chuck Noland, um engenheiro de sistemas obcecado pelo tempo. E ele fica viajando o mundo todo tentando resolver problemas da produtividade nos depósitos da empresa que ele trabalha, a FedEx. Ele está num relacionamento de longo prazo com aquela que é a sua noiva, a Kelly Frears, e que mora na cidade de Memphis. Bom, embora eles desejam se casar e sonham com um casamento, a agenda lotada do Chuck interfere de forma muito importante no relacionamento deles. E o filme revela isso quando, por exemplo, num encontro de Natal com todos os parentes, esse encontro, esse jantar é interrompido quando ele é convocado, Chuck é convocado para resolver um problema na Malásia. E então ele tem que viajar naquele momento para a Malásia para tentar resolver um problema para que a entrega a logística da FedEx seja mais efetiva. E então ele pega um avião, um Airbus A300, e vai até a Malásia. O problema é que no meio do Oceano Pacífico, o avião sofre um grande acidente. E o único sobrevivente da queda do avião no mar é o Chuck. E ele consegue pegar então um bote salva-vidas inflável e ir até uma ilha. Mas nesse processo todo ele perde o transmissor de localizador de emergência para que ele pudesse ser resgatado, e então ele fica perdido à deriva até que ele chega a uma ilha. Lá ele desmaia de canseira na praia dessa ilha, mas quando ele desperta, ele descobre que essa ilha é desabitada. As únicas presenças na vida do Chuck são alguns pacotes da FedEx que vêm trazida pelo mar, pela correnteza, pelas ondas, e ele começa a se virar, a sobreviver, a tentar controlar a sua vida a partir desses elementos que o mar traz a ele. É bem interessante o filme porque num determinado momento chega uma caixa e ele abre e é uma bola de vôlei. E como ele estava com a mão machucada, ao colocar a sua mão na bola, fica estampada a mão como se fosse formando um desenho de um rosto. E aquele é o único amigo que ele vai ter nessa ilha. Ele chama essa bola de Wilson. Wilson é o meu amigo. Anos depois, Chuck é resgatado e ele volta para sua terra. Então ele descobre que na sua cidade natal
havia um túmulo na qual os amigos haviam um enterro simbólico, porque não tinham notícias dele por anos e anos. Que a sua noiva refez a vida, casando-se de novo, casando-se, tendo filhos, formando uma família. O final do filme, eu não vou dar nenhum spoiler, porque você já deve ter assistido esse filme, já passou até em sessão da tarde. Aparece o Chuck tomando um drink com um amigo e relembrando toda a sua história. E tem uma frase muito, muito interessante. Ele diz assim: eu não podia nem mesmo me matar como eu queria. Eu percebi que eu não tinha poder absolutamente sobre nada. Eu não tinha controle da minha vida. Eu não tinha poder sobre nada. Esse sujeito, engenheiro de tecnologia, de sistemas, obcecado pela logística da organização das entregas pontuais da FedEx, percebe que a vida não é tão matemática assim, que existem elementos que fogem do seu controle e roubam de si qualquer possibilidade de criar alternativas. Apocalipse é um livro escrito por um povo que está passando por um grande naufrágio. Ele é escrito para uma comunidade que não chegou aonde deveria chegar. E no meio do processo da viagem da onde eles desejavam chegar, algumas interrupções os alcançaram. E aquele sentimento de não ter controle sobre nada, sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre a religiosidade, fugiu, ou melhor, se estabeleceu na vida dessas pessoas. A igreja cristã é uma comunidade que afirma que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando nada existia, tudo passou a existir com uma simples ordem de Deus. A Gênesis traz essa descrição de que o mundo estava no caos, na bagunça. E então Deus dá uma ordem e aquilo que era desorganizado passa a se organizar de forma milagrosa e surpreendente. Mas mais ainda, o texto bíblico diz que quando não existiam os seres da natureza, os elementos visíveis ou invisíveis, com o poder da palavra de Deus, tudo passou a existir. A comunidade cristã adora ao Deus Criador de todas as coisas, poderoso e eterno. Mas não só isso. A igreja cristã é uma comunidade que crê em Jesus, aquele nascido de Belém, da Virgem, como se fosse o Messias, o enviado da parte de Deus, o próprio Deus que se encarnou para a nossa salvação. Eles acreditam que Jesus pregava boas novas da salvação, que realizava sinais miraculosos, mesmo ressuscitando algumas pessoas, e que apesar da morte da cruz, Jesus venceu a morte e ressuscitou, foi levado aos céus e está vivo para sempre e sempre. A comunidade cristã acredita que Jesus venceu todos os inimigos, colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas a comunidade cristã também acredita no poder do Espírito Santo. Aquele que sopra sobre nós, nos dando dons, presentes maravilhosos, potencializando todas as nossas habilidades para que a gente cumpra a pregação do Evangelho e fazer com que essa pregação do Evangelho ecoe no coração de todas as pessoas. A comunidade cristã tem um começo espetacular. Tudo parecia funcionar muito bem.
Eles contavam, segundo o livro de Atos, com a simpatia de todas as pessoas. E o texto bíblico de Atos diz que diariamente, todos os dias, havia uma experiência incrível. O Senhor ia acrescentando aqueles que estavam sendo salvos. Na primeira pregação da igreja, com Pedro, 3.000 pessoas se rendem ao poder do Evangelho. Que extraordinário! Eles adoram a um Deus triuno poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que morreu, mas venceu a morte, e o poder do Espírito que os capacitava para realizar a missão. E quando eles começam a missão, a viagem, tudo funciona muito, mas muito bem. O problema é que a perseguição surge. E aquele começo espetacular, contando com o poder do Deus triuno, é colocado em xeque. E a viagem parece sofrer alguns revés. Por exemplo, alguns judeus se levantam contra os cristãos, fazendo com que muitos deles precisassem sair de Jerusalém e alcançar locais remotos. Tito, no ano 70, destrói a cidade de Jerusalém. Destrói o templo, não deixando pedra sobre pedra. E acontece a diáspora dos judeus, inclusive de muitos cristãos. O evangelho está em Roma. E lá há um imperador mau chamado Nero. Nero põe fogo num bairro pobre da cidade de Roma e acusa os cristãos de terem realizado essa obra. E depois dessa acusação, cristãos passam a ser perseguidos de forma contundente por todos os moradores da cidade de Roma, como se eles fossem uma praga que precisava ser exterminada para que os deuses romanos fossem acalmados e assim Roma voltasse a prosperar. Nero era um sujeito que amarrava cristãos pelas ruas da cidade de Roma, os enchia de óleo e botava fogo em plenas ruas daquela cidade. Se não bastasse a perseguição de Nero, no ano de 96, um pouquinho daquilo que nós conversamos na passada, Domiciano inaugura a mais cruel perseguição contra os cristãos, desejando com que a adoração aos deuses romanos fosse retomada, a cultura romana fosse redescoberta, e o culto ao imperador e seus familiares fosse plenamente praticado. Domiciano começa a perseguir todos aqueles que não acreditam nessa ideia. E os cristãos diziam que Domiciano não era Senhor. E por causa disso, eles eram mortos pela espada, presos, tinham os seus bens confiscados, jogados nas arenas para gladiadores os destruísse com as suas forças, jogado animais para que eles fossem comidos vivos, alimentando assim a alegria de uma plateia enorme assistindo a esse caos no Coliseu. Tentem imaginar um pouquinho o caos que a igreja cristã não estava experimentando no primeiro século. Eles estavam amedrontados. Eles estavam tomados pelo sentimento de não terem o menor controle sobre nada. Nós achávamos que a viagem seria tranquila e segura. Partimos bem, confiando no Deus triuno. Mas no meio da viagem, algo aconteceu de errado.
e nós não mais conseguimos experimentar o amor de Deus. Não estávamos mais conseguindo experimentar a fé num Deus que tem poder para criar todas as coisas. Os mortos não estavam sendo ressuscitados, mas sendo enterrados. Por que Jesus não faz nada? E os nossos poderes maravilhosos que o Espírito Santo nos concebeu para realizar a missão? Por que eles não fazem mais sentido para nós? O livro do Apocalipse foi escrito para pessoas que estão vivendo esse tempo difícil nos últimos tempos. Eu preciso lembrar a você o que significa últimos tempos na Bíblia. Últimos tempos no Novo Testamento não significa um período na qual será inaugurada os anos que antecedem a volta de Jesus. Mas os últimos tempos, partindo da profecia de Joel, que nos últimos tempos Deus daria o Espírito Santo para nós, últimos tempos, então, na escatologia da tradição reformada, passa a ser o período do recebimento do Espírito Santo até a volta de Jesus. Por não sabermos quando é essa volta, hoje, amanhã, daqui a alguns anos, nós não conseguimos marcar esse período, então nós chamamos todo esse tempo que temos o poder do Espírito para realizar missão de últimos tempos. Mas como realizar a missão quando tudo está dando errado? Como cumprir o mandamento? Nada está funcionando. Como cumprir aquilo que Jesus pediu para fazermos, de anunciarmos o Evangelho a todas as pessoas, batizando-as e ensinando-as os princípios de Cristo, fazendo com que sejam discípulas e discípulos de Jesus, se estamos sendo perseguidos pelo imperador e ao invés de contabilizar agora vitórias, estamos contabilizando perdas? Se ao invés de contabilizarmos batismos, estamos contabilizando enterros? É nesse período de últimos tempos que Apocalipse é escrito para encorajar e incentivar os cristãos que estão vivendo a sua fé até o limite. Eles não estão aguentando mais. Nós estamos vivendo não um clima de perseguição como aqueles irmãos viviam. Contudo, a ausência de uma perspectiva do futuro gera em nós medos e incertezas. Será que vamos conseguir viver aquilo que nós sonhávamos? Partimos bem, mas agora no meio do caminho um grande naufrágio chegou. O coronavírus se pôs. E tudo aquilo em que nós colocávamos como seguros estão em xeque. Vocês já perceberam que as nossas confianças estão sendo abaladas? Talvez porque elas estejam justamente na grana. A gente acreditava que o tanto de grana que a gente acumulasse ao longo da história, ou o tanto de grana que a gente iria receber ao final do mês, traria alguma estabilidade para nós, e agora não a temos. Vocês já perceberam que nem mesmo a nossa formação acadêmica nos produz hoje uma segurança, porque o nosso trabalho está colocado em xeque? Confiávamos na saúde, e um ser invisível, sem vida, rouba de nós toda a nossa saúde. E a gente tem enterrado idosos, infelizmente, mas também pessoas de meia idade, ali entre os seus 40 e 60 anos. Pessoas jovens são enterradas dos seus 20 até os 30 e poucos anos. Já perdemos crianças e adolescentes. E nem a ciência tem conseguido dar uma resposta pronta e correta. Antes de continuarmos, eu preciso fazer uma explicação importante. Eu acredito que a solução para esse vírus, a cura dele, vai vir a partir da sabedoria que Deus dá a cientistas
para que este vírus seja, de uma vez por todas, anulado ou aplacado, ou então a sua doença seja curável. Eu fiquei muito feliz quando nessa semana a gente recebeu a possibilidade do surgimento de uma vacina mais rápido do que a gente pensava, sendo produzida por um instituto brasileiro, paulista, o Butantan, com uma parceria com um instituto, com uma faculdade, com um grupo de pesquisas chineses, da China. Mais tempo, a ciência produz um monte de confusão. Vejam essa semana, quando na segunda-feira saiu aquela notícia da OMS dizendo que assintomáticos não transmitem vírus. E aí surgiu toda, não, fomos mal interpretados, não fomos nada disso que dissemos, e na terça, horas depois, tudo isso mudou. O que eu quero mostrar para você é que tudo aquilo em que nós confiávamos nesse tempo está sendo colocado em xeque. E por causa disso surge em nós uma inquietação muito, muito importante a respeito do futuro. Nós não chegamos aonde queríamos chegar. 2020 não está sendo como nós queríamos que fosse. Talvez a redescoberta da leitura do livro do Apocalipse pode nos ajudar nesse tempo. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 do livro do Apocalipse e vamos tentar revelar, redescobrir quem é que está no trono do universo. O que João, ou melhor, o que Deus revela para Jesus, que revela a um anjo, que revela a João, que revela a igreja, que fica marcado por toda a história, quer produzir em nós, o que essa revelação quer produzir em nós, é um conhecimento que nós perdemos ao longo da história quando o naufrágio chegou, quando as lutas surgiram. E aí então João quer tirar dos nossos olhos qualquer cortina, qualquer véu que nos impede de ver a realidade última para percebermos do nosso Deus, a realidade de Deus, e no capítulo 4, de modo especial, mostrar o trono. Hoje eu vou tirar um véu do seu olho. Para você que está com medo e inquieto, o Espírito sopra em você. Meu desejo é esse. E que você tenha uma redescoberta ou uma descoberta de quem está no trono. Para os primeiros cristãos, a pergunta é: quem controla a história? Nano, César ou Jesus? Quem tem o poder sobre as nossas vidas? Essa sociedade que está se desmanchando por causa do vírus ou o nosso Senhor? Vamos pensar comigo? Convido você então a abrir a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse. Vai lá buscar, corre buscar aquele livro preto que você tem aí. Eu sei que vai ser publicado aqui, a gente vai transmitir, mas eu queria que você lesse na sua Bíblia e, se possível, você pegasse uma caneta ou um lápis e fizesse a anotação no texto em que vamos ler. Tá bom? Pegou lá? Deu tempo? Vamos ler Apocalipse 4, versículo 1. Eu queria mostrar para você esse esquema. O texto bíblico, ele não é uma psicografia. João, quando recebe esse texto, ou melhor, quando ele produz esse texto, ele está pensando de forma intencional e inteligente, numa maneira de construir o texto a partir da sua experiência cultural, que é construir textos no mundo hebraico e grego, que a sua mensagem fosse entendida para aquelas pessoas. Como nós não temos essa bagagem cultural, nós precisamos então reafirmá-la ou afirmá-la para entendermos, tá? Então a estrutura do texto seria mais ou menos essa que eu fiz para vocês. Há uma repetição de um termo, e todas as vezes que há uma repetição de termos num versículo, num texto, uma dica importante, ele funciona como um sanduíche.
Então, o que é importante é o que está no meio, o recheio. Ele quer destacar a informação central. Veja no versículo 1, por exemplo, nós temos depois dessas coisas, e lá no final do versículo nós temos a informação depois dessas coisas. Então, o que importa nesse texto é o que está no recheio. O texto diz, depois dessas coisas, olhei adiante de mim. Percebe que o texto fala que ele olha algo na qual ele está presente. No texto, antes do final do versículo, depois dessas coisas, também tem essa ideia, convidando João para enxergar algo que está diante dele. Percebe como o recheio vai diminuindo até que nós chegamos ao ponto central. E o ponto central do Apocalipse 4, versículo 1, é que uma porta estava aberta nos céus. João não chega até o céu por seus méritos. João não vai até ali porque ele procurou esse espaço. Quem o conduz a esse lugar, ele é levado, diz o texto, e para acessar a esse texto ele tem que passar por uma porta. O próprio João, no seu evangelho, no capítulo 10, versículo 9, ele fala quem é a porta. Jesus diz assim, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. No meio da crise, o que João mais precisava era passar por aquela porta, que é Jesus. O Apocalipse não é uma ação a partir de dedução lógica. O Apocalipse nada mais é do que uma ação divina em nossa direção, nos descortinando os olhos para enxergarmos a realidade. É isso que o capítulo 4, versículo 1 mostra. João, eu, Jesus, vou descortinar os seus olhos para que você possa enxergar e entender algumas coisas importantes. O convite para João é, venha ver coisas que você não está conseguindo ver agora. João, eu vou te revelar a grande realidade. E aí na pequena realidade, você vai ter uma dimensão diferente de se viver. Venha, João, eu vou te mostrar a verdadeira história, para que você que está experimentando a pequena história tenha princípios e valores para se viver. Princípios e valores que o encorajam para enfrentar as situações mais complicadas e difíceis da vida. E o que João vê é o trono. E eu quero convidar você neste momento a fazer um exercício de imaginação. Enquanto lermos o texto, se imaginar ao lado de João, vendo tudo aquilo que ele vê, porque ele descreve de forma assim detalhada todas as coisas. Veja no versículo 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. João não vê um trono vazio, há um rei nesse trono. Sabe o interessante? Que todas as vezes a história do povo de Deus foi marcada por situações difíceis e complexas. O que faz servos e servas é desvelar o oculto, revelar o que está escondido. E quando ele assim o faz, ele mostra o trono. Por exemplo, no Salmo 103, versículo 19, Davi, numa situação difícil do seu viver, diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Davi não é o caos que controla a história, não é o caos que controla o meu destino, não é o caos que está guiando os passos da humanidade. O Senhor, no céu, com o seu trono, governa sobre todas as coisas. É no momento mais difícil da história política de Israel, quando o rei da Assíria
já tomou o reino do norte e cercou o reino do sul, principalmente a sua capital, Jerusalém, e o rei Uzias morre, aquele que poderia negociar um tempo de paz. O inimigo à porta, o inimigo venceu os meus patriotas, ou compatriotas. O inimigo não permite que Jerusalém faça qualquer tipo de vida, está quarentenado dentro da sua muralha. É nesse momento de crise política, governamental de Jerusalém, é que em Isaías capítulo 6, versículo 1, Isaías vai até o templo orar, e o que ele vê? O Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba desse trono enchia todo o templo. Jeremias escreve um livro chamado Lamentações. É um livro triste, pesado. Ele é carregado de um sentimento negativo. Há lágrimas no olho do profeta, nos olhos do profeta, e enquanto essas lágrimas existem, ele as leva até Deus num momento de oração. E essas lágrimas se dão porque a Babilônia, com o seu imperador Nabucodonosor, destruiu Jerusalém e levou todos os líderes daquele país como cativos para viverem na Babilônia. É aí que Jeremias ora assim: Tu, Senhor, reinas para sempre. O teu trono permanece de geração a geração. Estevão é um outro exemplo de que no momento mais contundente da sua vida, da sua história, o que ele enxerga é o trono. Estevão era um cristão correto, dedicado. E ele prega aos judeus, anunciando que Jesus é o Salvador da vida deles. Que apesar de todas as maldades que os judeus fizeram, Jesus poderia salvá-los dos seus pecados. E por causa desse anúncio da salvação em Cristo Jesus, Estevão é preso e apedrejado e morto. E pouco antes de morrer, segundos antes, o livro de Atos diz que Estevão olha e os céus estão abertos. E ele se lembra de um versículo que ele cita onde Deus fala a Estevão: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. E o texto continua, diz: o Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. São nos momentos mais difíceis da história dos servos e servas de Jesus que os céus se abrem e é descortinado para esses homens e mulheres o trono. João, sobe aqui. Cara, vem ver o trono. E você vai ver, vai perceber, vai reconhecer quem é que está governando sobre todas as coisas. E o texto então continua. Mas antes de continuar a ler, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Trono, no mundo da cultura, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, revela um poder que talvez hoje nós não experimentemos. No contexto monárquico do Antigo e do Novo Testamento, trono representa a total autoridade de um reino, de uma nação. Todos os poderes, todos eles são dados
a uma só pessoa. É ela quem tem o poder executivo, legislativo e judiciário. É ela quem faz as leis, que executa as leis e que julga quando essas leis são quebradas. É o poder máximo. Diante de um trono, todos os habitantes do reino devem se prostrar em obediência e autoridade àquele que nele está. Os joelhos precisam se dobrar, os atos precisam ser obedientes e os atos errados precisam ser julgados e condenados por aquele que está no trono. É por isso, então, que a visão de João tem 4 perspectivas. A perspectiva de uma paz, do juízo, da graça e da adoração. Comigo caminhar nessas 4 perspectivas? A primeira, a perspectiva da paz. Veja que no versículo 3 nós lemos assim: aquele que estava assentado era de aspecto semelhante de jaspe e sardônico. Jaspe e sardônico são 2 pedras colocadas num peitoral de couro no sumo sacerdote. Se você procurar lá no livro do Êxodo, você vai ver que várias pedras eram colocadas na couraça de couro que era colocada no peito do sacerdote, revelando assim as vontades de Deus para o povo. E a primeira pedra que era colocada era a jaspe, uma pedra branca, representando a pureza. E a última, o sardônico, uma pedra vermelha, revelando o sacrifício que deveria ser realizado para que pudesse alcançar a pureza. Sabe o que João vê? Primeiro ele vê uma pedra branca representando a pureza daquele que está no trono. Mas em segundo lugar, ele vê uma pedra vermelha, isto é, como se um sangue estivesse correndo daquele que está sentado no trono. Aquele que é sem pecado se fez pecador e morreu no lugar do pecador. Aquele que deveria receber o sacrifício é aquele que foi sacrificado. Por que paz, Alê? Porque isso é o Evangelho. Jesus, o sem pecado, o próprio Deus, se sacrificou, derramando o seu sangue para a minha e a sua salvação. E então João vê um grande arco-íris parecendo uma esmeralda circuncidando o trono. Isto é, aquele símbolo do arco-íris, que em Noé significa não mais destruição do mundo por água, é relembrado por João. Há um compromisso, há uma aliança de Deus para conosco, restabelecendo paz nas nossas vidas. A primeira visão do trono é a visão do Deus que cuida da igreja. Mas, Ale, como assim cuida da igreja? Sim, porque no versículo 4 diz que ao redor desse trono estavam outros 24 tronos. Estou convidando você a imaginar. Um trono, João não consegue ver a pessoa, não consegue descrevê-la, exceto por uma pedra branca, uma pedra vermelha, com um arco-íris em torno, e sentado ao lado do trono, sentado ao lado desse trono, 24 anciãos, 24, é assim, né, que traduz a Bíblia, 24 anciãos, porque a palavra é presbíteros, 24 homens mais velhos em 24 tronos. E eles estavam vestidos de brancos e tinham na cabeça coroas de ouro. Olha que interessante, esses 24 representam tanto o Antigo como o Testamento, ok? As tribos de Israel, as 12 tribos, mais os 12 apóstolos, representando a totalidade da igreja, do povo de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E vejam, eles estão vestindo de branco. Essa realidade vai ser
revelada para a gente mais para frente, na semana que vem, quando lermos o capítulo 5, que essa roupa branca que as pessoas vestem, que os 24 anciãos vestem, são roupas alvejadas, lavadas no sangue do Cordeiro. Eu sei, apesar de não ser bom de lavar roupa, que sangue não alveja nada. Qual é o símbolo? Que no sangue de Jesus, os pecadores são agora perdoados. Que as pessoas que recebem o sangue de Jesus ou se rendem ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário são reconhecidas como santos do Senhor. Com honra. Coroas na cabeça. No capítulo 1, a gente conversou um pouquinho sobre isso, e o texto diz que aqueles que são salvos reinarão com Jesus para sempre e sempre. O que João vê é um ambiente de paz, não um ambiente de medo. É como se Jesus dissesse: João, olha diante do trono. João, veja aqueles que tiveram os seus olhos descortinados e conseguem perceber a realidade última do trono. Eles experimentam a paz de Deus. Ao invés de sentirem medo do imperador, medo de Domiciano, eles estão experimentando de paz, João. Que diferença é essa igreja diante do trono, né, João? Da igreja que está lá na história. Que diferença desses homens e mulheres cristãos que percebem o trono, daqueles homens e mulheres que estão vivendo a vida obstinada sem perceber ou lembrarem do trono de Deus. A paz vem quando a gente se lembra que o nosso Deus reina para sempre. Mas diante do trono há uma voz de juízo. Veja o versículo 5. E esse texto do versículo 5 é para nos dar muito medo. Porque do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Uma coisa maravilhosa, poderosa, que gera medo para o ser humano. Relâmpago, trovões, vozes. E diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E eu preciso explicar aqui para você, afirmar para você, que essas sete lâmpadas, esses 7 Espíritos, nada mais são do que a representatividade do Espírito Santo do Senhor. Então, diante do trono, nós temos a Trindade. O Deus Pai no trono, o Deus Jesus que se sacrifica por nós e o Deus Espírito Santo. É nessa visão da igreja que há essa voz de juízo e de medo, aonde toda a maldade será julgada pelo Senhor. Aqueles que eram poderosos e que estavam matando cristãos, aqueles que eram poderosos e estavam oprimindo as pessoas, aqueles que acreditavam ter um poder tão especial, deveriam ser adorados como deuses, seriam julgados diante desse trono, com relâmpagos, vozes e trovões, revelando o poder da justiça do trono. Lembra no capítulo 1 que o Jesus é descrito como aquele que tem olhos vermelhos? Sim, é a ira de Deus sendo revelada para aqueles que se levantam contra o Senhor. E por causa dessa situação, é que a chegada do trono não pode ser feita por poderes, por força. Essa situação grandiosa do trono é revelada a nós através da ação de Deus. Não há nenhum poder humano que possibilite que a gente chegue até o trono. Diante do trono está o Espírito, que irá demonstrar os erros visíveis e os erros ocultos. É o Espírito que no Evangelho de João também tem o poder, entre outros poderes, revelar a justiça
e o juízo. Sabe qual é a má notícia diante do trono? É que os meus pecados serão revelados. É que minhas posturas más não passarão sem a percepção de Deus. Eu não conseguirei esconder os erros mais contundentes do meu viver. Todos eles serão julgados. E sabe o que é pior? Julgados com justiça. E sabe ainda? Porque eles são julgados com justiça, é que eu sou condenado. Por causa da minha natureza má, eu tenho práticas pecaminosas, e por causa disso, não há um justo sequer. Todos nós, um a um, seremos condenados pelos nossos atos de injustiça. Aperta aí, meu querido. Olha só, a gente está pré-cozido para um grande churrasco que vai ser servido no final dos tempos, cujo prato principal será a nossa carne, porque seremos condenados. Essa é a má notícia. E como resolver isso? Diante da justiça, não há como resolvermos. Isso que quem dá a solução é o Evangelho. Por isso que a graça diante do trono é revelada. No versículo 6, diz assim: também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Sinal vermelho, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado para não se perder na leitura desse texto. Porque você pode ler esse versículo e parar de perceber a graça de Deus e se distrair com a maravilha que são esses 4 seres viventes. Olha só, porque eles são maravilhosos. O primeiro parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das suas asas. No grego, a melhor tradução seria tanto por fora como por dentro, cheio de olhos. E aí a gente pega o versículo 6, 7, 8 e fica tentando discutir quem são esses seres viventes. E assim, existem muitas possibilidades para esses seres. A que eu mais tomei para mim, que eu concordei, que eu acho que é a melhor forma de interpretar, é redescobrindo a profecia de Ezequiel, que vê esses 4 seres, como leão, como um boi, como um animal e como águia, exatamente assim, e os chama de querubins. E esses querubins nada mais representam do que o leão, um animal selvagem, o boi, um animal doméstico, o ser humano e as águias. Todos os animais da terra representados diante do trono de Deus. É como se a natureza estivesse diante do Senhor. Todas as coisas diante do nosso Deus, diante do trono. Ninguém pode se esconder. Esses seres maravilhosos que João se utiliza de uma linguagem de embelezamento literário quando ele fala dos olhos, a repetição do termo olho, olho, olho por fora, olho por dentro. Eles tinham um monte de olhos. Era para dar um destaque a esses seres maravilhosos a partir da literatura de maravilhas da cultura judaica. Mas a principal informação do versículo do bloco 6, 7, 8 é que de diante do trono havia um mar de vidro, claro como um cristal. Se a má notícia vem do trono, me condenando, dizendo que os meus atos pecaminosos serão julgados, diante do trono também vem
ou melhor, do trono, vem a boa notícia de que eu sou perdoado. Porque esse mar de cristal, claro, transparente como cristal, nos lembra a bacia, ou melhor, o mar de fundição de Êxodo, capítulo 17, versículo 21. O que é esse mar de fundição de Êxodo 17, 21? Era uma grande bacia de ouro com uma água cristalina que o sacerdote, ao sair do templo para o sacrifício e no desejo de entrar no lugar santo, precisava lavar as suas mãos. E com as mãos puras, ele tinha acesso à presença de Deus. Diante do trono, há um espaço onde toda a nossa impureza, todo o nosso pecado, todas as nossas mazelas, todos os nossos desejos impuros ficarão. E diante do trono, nós seremos aceitos como santos. O acesso ao trono se dá pelo sacrifício gracioso de Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados. Não serão contabilizados mais os nossos atos de bondade, assim como não será contabilizado também não serão contabilizados também os nossos atos de maldade, de pecado. Porque diante do trono só poderão ser apresentados aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, do ato amoroso de Jesus na cruz do Calvário. Se diante do trono há juízo, diante do trono há graça. Se do trono sai a palavra de condenação, porque é justa, diante do trono sai o movimento de graça, na qual a justiça é satisfeita pelo sangue de Jesus. E por isso que a última coisa que João vê diante do trono é uma palavra de adoração. 2 hinos, 2 cânticos são ouvidos. E o que esses cânticos, o que esses hinos revelam? O primeiro cântico, o primeiro hino revela uma adoração ao Deus Todo-Poderoso. Os 4 seres repetem sem cessar, dia e noite. É como se a natureza, todos os momentos, todos os instantes, cantassem revelando o poder do nosso Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. O que era, o que é e o que há de vir. Eu preciso que você preste muita atenção nesse texto. Ele pode parecer bonito, e aí a gente perde um pouquinho a grandiosidade desse texto. Olha só que interessante. O texto diz que Deus é o Todo-Poderoso, ok? É aquele que ninguém pode enfrentar. Ele é aquele que ninguém consegue bater de frente. É Ele quem tem a palavra, é Ele quem tem o poder, é Ele quem tem a autoridade para julgar, é Ele quem tem atitudes ou o poder para realizar ações milagrosas, como, por exemplo, a nossa salvação. Mas olha só o que o texto diz. E eu queria que você prestasse atenção. O texto diz que Ele é o que era e o que é. E se a gente continuasse a pensar numa forma lógica, o texto deveria dizer aquele que era, que é e que será.
Mas o texto não diz isso. O texto diz que é aquele que virá. Aquele que é, a melhor tradução seria aquele que é sendo, ou aquele que está sendo. Na literatura apocalíptica, tempo não é descrito de uma forma cronológica. A palavra para descrever tempo no livro de Apocalipse é a palavra, não é a palavra cronos, que vem a marcação de tempo. Ah, que horas são agora? Que dia é agora? Ah, que ano nós estamos vivendo? Isso é marcação cronológica. No grego, há uma outra palavra para tempo, que é a palavra kairos. E esta é a palavra usada no livro de Apocalipse para tempo. Kairos não é o tempo marcado pelo relógio cronometrado da agenda, do calendário. Kairos é o tempo de Deus, que vê o passado, o presente e o futuro diante dele. É como se todos estes momentos estivessem acontecendo diante do Senhor. Então, o amanhã não virá para Deus. Ele já está no amanhã. O amanhã não acontecerá para o Senhor para que ele possa viver o amanhã. Não, o amanhã já é experimentado por Deus. Assim como o passado e o presente estão sendo experimentados exatamente agora. A gente não consegue perceber isso por causa da nossa mente pequena. E por isso, então, que os 4 seres viventes dizem: Ele é o Todo-Poderoso. Nós estamos presos ao cronômetro, nós lembramos do passado, estamos vivendo o presente e sonhamos com o futuro. Lamentamos talvez as coisas tristes do passado ou celebramos as coisas alegres. Vivemos o presente com alegria ou com lágrimas, dependendo da situação em que vivemos, mas ansiamos e sonhamos com o futuro, porque nós não sabemos o que virá. Para Deus, esses 3 elementos não existem, eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que a natureza então diz: você é aquele que era, que está sendo e que virá. Porque o Senhor já está lá. Você se lembra de um outro personagem bíblico que tem experiência com essa apresentação de Deus? Moisés, diante da sarça ardente. E Moisés pergunta: ok, Deus, quando eu chegar no Egito para libertar o meu povo da escravidão do Egito, eles vão dizer qual é o nome desse, vão me perguntar qual é o nome desse Deus, e eu vou dizer o quê? E Deus diz: Moisés, eu sou o sendo, eu sou o que sou. Diga àquelas pessoas que o eu sou enviou você. E você não vai ter medo mais, Moisés, da força de Faraó. João, quem está no trono, governando todas as coisas, é o eu sou, aquele que era, que é e que virá, que tem a história do passado, do presente e do futuro diante de si. A igreja, representada pelos 24 anciãos, percebe isso. E então, a atitude deles é no versículo de número 9, dizendo: todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e o que vive para todo sempre, dizendo aquelas palavras, os 24 anciãos, a igreja dos céus, se prostra diante daquele que está sentado no trono e o adoram, e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque o Senhor criou todas as coisas e por tua vontade elas existem
e foram criadas. Se o primeiro cântico revela o poder de Deus, a igreja maravilhada com esse poder, o Senhor traz ordem ao caos. Quando nada existe, o Senhor faz existir. Quando as impossibilidades se mostram, o Senhor mostra o caminho do possível. Quando o naufrágio alcança a minha vida e tudo antes que era seguro e que se tornou instável é restabelecido, reorganizado pelo poder. De forma intencional, João constrói o paralelismo progressivo. Lembra que eu falei de duas palavras que se repetem, ou dois termos que se repetem lá no versículo 1? No versículo 9 e 10 eles se repetem de novo. Você percebeu aí? Grifa na sua Bíblia. Você vai ver que a palavra para todo sempre aparece tanto no versículo 9 como no versículo 10. Qual é a ênfase? A ênfase é que todos se prostram diante do trono. A criação e a igreja, a natureza e os salvos, aqueles que foram criados pelo poder de Deus e aqueles que foram resgatados pelo poder de Deus. O Senhor vive para sempre. Criou todas as coisas com o seu poder. Louvado seja o nosso Deus. João, eu sei que aí embaixo está complicado, que na história está difícil. Eu sei, João. Por isso, sobe aqui, cara, e deixa eu tirar a cortina dos seus olhos, para que você possa ver a realidade última e eterna. João, Roma vai passar. Domiciano não reina nada. O reino eterno é o meu. O poderoso sou eu, João. João, você tem medo de quê, cara? Você está com medo do dólar? Você está com medo da bolsa? João, você está preocupado com a instabilidade financeira? Com os demandos políticos? Você está com medo do vírus? João, lembre-se do meu poder, da minha glória. João, diga para a igreja a respeito do meu poder e da minha glória. João, sou eu quem faz engrandecer. Sou eu, João, que a todos dá força. E que eu terminei de preparar essa mensagem na quarta-feira. Quarta-feira à noite eu terminei os estudos estruturais desse texto e passei a quinta escrevendo esse texto que eu trouxe para vocês. E quando eu terminei na quinta noite, o que Deus falou para mim é: Alexandre, quem tem o poder, quem tem a glória, quem engrandece as pessoas, eu. A missão é minha. As ações são minhas. Agora, Alexandre, vai lá e conta para aquelas pessoas. Por isso, queridos, eu preciso te contar que Apocalipse 4 me revelou o trono. E eu vi o trono de Deus. Não de forma física, quem me dera, mas a partir da leitura do capítulo 4. E eu preciso contar para isso porque João, que esteve lá, me contou. Diante do trono, a paz, a juízo, mas a graça. E isso faz com que a gente adore o nosso Deus. Você não precisa mais andar preocupado. Experimente da graça e do amor de Deus. Eu me lembrei do Salmo 99.
Eu acho que João se lembrou também quando ele viu o trono. Porque é o seguinte, se Deus é o Criador de todas as coisas, a gente precisa ir para a narrativa da criação para nos relembrar como foi que ele fez. E a história nos diz que Deus olhou para um monte de nada e disse: nada, fica em pé. E o nada disse: eu não posso porque eu não tenho pernas. Então Deus abaixou e fez com um pouco de barro o nada, ou do nada, fez um pouco assim de pernas e fez as pernas. E disse: nada, comece a viver. E o nada disse: eu não posso porque eu não tenho troncos. E então Deus se agachou de novo, pegou um pouco de barro e fez o tronco, e fez os membros superiores, e fez a cabeça, e colocou os 2 olhos, o nariz, a boca, e diz: nada, pode se mexer. E o nada disse: eu não posso me mexer porque eu não tenho vida. E então Deus soprou sobre o nada vida, e aquilo que não era nada começou a se mexer e a existir. E o nada virou um outro nada, que foi a mulher que Deus fez. E aí o nada com o nada fez um nadinho. E aí o nadinho corria, e esse nadinho cresceu e teve filhos, e um monte de nadinhos se espalhou por aí, e esses nadinhos cresceram e se tornaram grandes participosos, achando que eram nadões, começaram a escravizar, a maltratar e a matar nadas que eles achavam que eram menores do que eles. Um bando de nada oprimindo nada. E aí João, que foi levado diante do trono e diz: nada, João, você acha que Domiciano, que é um nada, manda em alguma coisa? Quem manda é aquele que é o tudo, que é o todo-poderoso, e é aquele que do nada nos fez. E eu me lembrei do Salmo 99, eu estava dizendo para vocês. No movimento de imaginação, eu acho que João se lembrou também do texto, que diz: o Senhor reina. As nações tremem. O seu trono está sobre os querubins. Abale a terra. Gigante é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado grande e temível nome que é santo. Deus é Rei poderoso, amigo da justiça. Estabeleceu a equidade e fez em Jacó o que é direito e justo. Exultem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Não são os poderes humanos que têm poder. Não são as aparentes forças humanas que determinam os rumos últimos das nossas vidas. Mas é o nosso Deus. Ele é o Rei e Ele reinará para sempre. Saiba disso. Lembre-se disso. O nosso amado Jesus é o Senhor para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Nunca se viu, ninguém nunca verá a grandeza que te pertence. Quem destruiu ou destruirá os sonhos que vem
a grandeza que te pertence. Quem destruiu ou destruirá os sonhos que vêm de ti? Quem poderá parar o Deus Todo-Poderoso? Quem pode Deus e Pai, nós queremos, ainda na Tua presença, Senhor, engrandecer o Teu nome. Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de reunidos, ainda que pela internet, Pai, mas de ouvir a Tua palavra, de cantar louvores ao Senhor. E nós fazemos isso em nome de Jesus, Pai, te pedindo que o Senhor receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Que culto precioso nós tivemos hoje. Muito bom poder adorar a Deus. Deus e Pai, nós queremos, ainda na Tua presença, Senhor, engrandecer o Teu nome. Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de reunidos, ainda que pela internet, Pai, mas de ouvir a Tua palavra, de cantar louvores ao Senhor. E nós fazemos isso em nome de Jesus, Pai, te pedindo que o Senhor receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Te pedimos ainda, Senhor, o Senhor que está sentado sobre o trono de glória, o trono de poder, o Senhor que reina para todo sempre, que o Senhor cuide de nós, da Tua igreja, dos Teus filhos, que o Senhor cuide, Senhor, de nossas vidas, da vida daqueles, ó Pai, que nos são caros, e também daqueles que ainda não Te conhecem. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, ó Pai, que ainda sob o efeito dessa pandemia, dessa doença terrível, que o Senhor possa colocar a Tua mão de graça, de misericórdia e de cura. Tem misericórdia de nós, Pai. Abençoa nossos dias, abençoa nossa vida, abençoa nossos negócios, nossas famílias, abençoa tudo o que somos, tudo o que temos, e que tudo isso seja para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor venha à nossa frente para guiar os nossos caminhos, para nos mostrar o caminho a seguir.
Que o Senhor venha à nossa direita para ser amigo, nosso conselheiro. Que o Senhor venha atrás de nós para nos guardar e livrar de todo mal. Mas que principalmente o Senhor venha dentro do nosso coração para ser o nosso Deus. Que culto precioso nós tivemos hoje. Muito bom poder adorar a Deus com vocês. Eu espero que vocês tenham sido impactados por tudo que aconteceu. Que você tenha uma bela semana, uma semana incrível na presença de Deus. Que tudo que você fizer, no que você falar, nas decisões que você tomar, tudo seja orientada pela sabedoria que vem dos altos céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do seu Espírito esteja sobre todos nós. Aquele que é, que era e que há de vir, nos abençoe sempre. Amém e amém. Antes da gente ir embora, deixa eu dar alguns avisos muito especiais dos trabalhos da Igreja da Vila. A semana da Igreja da Vila está um pouco mais agitada do que quando a gente estava presencialmente, né? Online as coisas ficam mais fáceis e mais agitadas. Terça, reunião de oração, eu e o pastor Jones lá no nosso Instagram, estaremos esperando você. Na quarta-feira, o Lu com a Vila Team. Tem sido um tempo bem especial. Convide os seus filhos para estar lá, participe, traga visitantes, é um tempo bem especial. Quinta-feira, eu queria que você prestasse muita atenção nesse aviso agora. Nós estamos estudando Apocalipse e eu sei que podem surgir algumas dúvidas a respeito desse livro. Então, se você tiver alguma inquietação, eu quero que você me envie uma pergunta e de forma anônima, eu não vou dizer quem fez a pergunta, vou tentar responder para vocês na quinta-feira no nosso PG, tá bom? Então, as perguntas vão estar em torno do capítulo 1º, 2º, 3º e 4º de Apocalipse, porque foram os capítulos que a gente estudou, beleza? Então me mande perguntas e na quinta-feira você vai ter respostas a respeito das suas dúvidas. Não existem perguntas tolas, todas são interessantíssimas e todas vão nos ajudar a entender melhor este livro tão rico que a gente está estudando, tá bom? E olha, sábado a gente vai ter um trabalho bem legal para os casais. Então, Vale Night para todo mundo. 8 horas da noite, das 8 da noite às 8h40, 40 minutos apenas lá no Zoom, nós vamos ter um encontro do grupo de casais. O pastor Josué Chaves vai trazer uma palestra para a gente muito interessante e eu espero vocês para a gente se ver, se reencontrar e ter um tempo de estudo da palavra de Deus. Olha, vai ser um tempo bem especial, viu? E lembre-se dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Continue investindo no trabalho da Igreja da Vila. Ela tem, assim, abençoado muito, a Igreja da Vila tem abençoado muito a vida dos seus membros, mas não só isso. Ela tem abençoado a vida de outras pessoas. Gente que acessa a Vila Gui, gente que acessa os nossos sermões, gente que acessa o nosso podcast, gente que assiste os nossos vídeos no YouTube. Conte acreditando no projeto de Deus através da Igreja da Vila, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até semana que vem.
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor.